Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Vinícius da Silva Oliveira. Estou aqui para iniciar a discussão de um dos principais livros da psiquiatria brasileira, o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, certo? Vamos dar início então a esse livro do Paulo Dalgala Rondo, um dos principais autores e escritores da psiquiatria brasileira, tá bom? Vamos iniciar o primeiro capítulo, chamado de Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica. Vamos lá, capítulo 1. No capítulo 1, Paulo da Galarondo basicamente faz algumas definições de termos que a gente vai utilizar durante a psiquiatria e para a gente entender melhor, então. Então vamos lá, a primeira coisa que ele faz é definir semiologia. Semiologia é a ciência dos signos, né? Que é uma palavra semiologia, vem do grego semion, que significa signo. E o que é signo? Signo nada mais é que um tipo de sinal. É um tipo de sinal e que, na verdade, ele tem um significado específico. Vamos lá. Um exemplo. A febre. Quando o paciente tem febre, a gente pensa em que? Geralmente, o paciente pode ter um sinal de infecção, né? A febre é um sinal de infecção. Se o paciente tem fala acelerada, o paciente tem algumas atitudes, está gastando demais, está viajando, está utilizando roupas curtas, a gente pensa que essa fala acelerada pode ser um sinal de síndrome maníaca ou hipomaníaca, tudo bem? Vamos lá. No decorrer do capítulo, ele acaba especificando um pouco mais semiologia e agora trata de semiologia psicopatológica. O que é semiologia psicopatológica? É o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais, tudo bem? Seguindo. Aí ele faz uma diferenciação entre sinais e sintomas, sendo sinais uma coisa mais objetiva, a temperatura ferida no termômetro. Sintomas é o sentimento que a pessoa tem, é uma coisa mais subjetiva. Eu estou com dor, eu estou com febre, mas ela não aferiu. Tudo bem? Os sintomas, existe uma dupla dimensão. O que é isso? Podemos dizer basicamente que um sintoma ele tem um símbolo e ele tem um índice. O que é essa dupla dimensão? O paciente que tem crise do pânico, ele chega falando para você: vou morrer, eu estou com ansiedade. Tudo bem? Mas a gente não pode aceitar esse termo do paciente, tem que perguntar o que ele está sentindo, né? Essa definição do paciente, estou com ansiedade, estou morrendo, é chamada de símbolo, enquanto o índice é o que ele está sentindo de verdade: aperto no peito, tremores, sentimento de que vai morrer, talvez, né? Sentimento que vai morrer é um sintoma também. Que mais? Náuseas, vômitos, etc. Pode ser isso também. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico. E aí ele faz uma diferenciação entre semiotécnica e semiogênese. Semiotécnica, a ciência que estuda basicamente os signos, mas basicamente pela técnica. O que é isso? Anamnese e exame físico. Na psiquiatria a gente vai fazer pelo exame de estado mental e anamnese detalhada. Na semiogênese, nada mais é que a investigação do que está causando os sintomas. Tudo bem? Então é isso, semiogênese, gênese de origem. E por fim, ele delimita ainda a diferença entre síndrome e transtorno. Basicamente, em qualquer ciência médica, dizemos que síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Transtorno é uma enfermidade com etiologia definida. Na psiquiatria, Paulo Dalgala Rondo prefere utilizar síndrome, já que nos 200 anos de estudo da psiquiatria, tivemos dificuldade em inúmeros casos definir uma etiologia determinada para determinados pacientes. Tudo bem? Então é isso. Próximo capítulo: definição de psicopatologia e ordenação dos seus fenômenos. Vamos lá ver o que o Paulo Dalgala Rondo fala nesse capítulo. Então vamos dar início então a esse próximo capítulo do Paulo Dalgala Rondo. Trata basicamente da definição de psicopatologia, né, de alguns conceitos. A primeira coisa que ele faz é falar que a psicopatologia nada mais é um conjunto de conhecimento referente aos transtornos mentais. Né? Existe outro autor, que é o Campbell, que define como um ramo da ciência que estuda basicamente os transtornos mentais. Né? E ele fala ainda que, além de estudar os transtornos mentais, a psicopatologia estuda também o adoecimento mental do ser humano. Tá bom? A psicopatologia é uma ciência autônoma, pois ela não
é um ramo de outra ciência, como a neurologia, neuropsicologia ou psicologia. Ela se nutre dessas ciências, mas ela não é um ramo delas. Ela tem revisão científica, ela tem crítica, ela não tem dogmas e não julga moralmente seus pacientes e suas definições psicopatológicas. Bom, é basicamente por isso que é uma ciência autônoma. A psicopatologia tem limites, que é não simplificar um ser humano ao diagnóstico psicopatológico. Aqui eu deixei a imagem do Van Gogh para dizer que definindo ele a partir de um estudo psicopatológico como esquizofrênico, ou deprimido, ou com depressão, ou com transtorno de ansiedade generalizada, isso nunca explicará toda a sua vida e toda a sua obra. Definições psicopatológicas não explicam um ser humano. Além disso, todo sintoma psicopatológico ele tem duas faces, a forma e o conteúdo. A forma são as alucinações, são os delírios, são as fobias, certo? E o conteúdo é o que preenche a forma. A alucinação de que? Estou vendo duas pessoas na minha frente. A alucinação de que? Estou vendo um sol na minha frente. Tudo bem? Ou estou escutando voz. Então, cada paciente tem um tipo de conteúdo que preenche a alucinação. E a patogênese é exatamente isso, é o que forma esses sintomas transtornos mentais. A gênese, a formação. E a patoplastia é o conteúdo que preenche a patogênese. Basicamente, distingue-se três tipos de fenômenos humanos em psicopatologia. Fenômenos que são semelhantes em todo mundo. Quando você não come, você tem fome. Quando você não bebe, você tem sede. Isso é igual em todos. Fenômenos que são partes semelhantes e partes diferentes. Estou triste, mas não tem depressão. Quem tem depressão tem um tipo de tristeza diferente. E fenômenos qualitativamente novos, distintos das vivências normais. Então, esses são os tipos de fenômenos mentais que são presentes nas pessoas com transtornos mentais ou síndromes mentais. Existem alguns campos básicos da psicopatologia e temas de interesse central para o ser humano. Por exemplo, alimentação, sexo, conforto físico, que busca, que deseja, por exemplo, sobrevivência e prazer. Poder, que é a pessoa busca segurança. Prestígio, que a pessoa busca controle de si, tá? E sobre os outros. Relacionar-se com os outros, ser reconhecido pelos demais. Também existe temores centrais do ser humano e formas frequentes de lidar com tais temores. A morte, a gente utiliza a religião, com atividades através das novas gerações. Tem uma doença grave, que a gente pode ter vias sobrenaturais, a medicina, a psicologia para enfrentar essa doença grave. Falta de sentido existencial, por exemplo, perda da identidade e do seu sentido do self. Beleza? Vamos lá, falando sobre a psicopatologia e as correntes de pensamento que temos nela, né? Como uma área muito ampla e muito difícil de se estudar, devemos pensar que existem diversos tipos de correntes de pensamento para explicar as mesmas coisas, entendeu? E é isso mesmo que acontece. Por exemplo, bora lá. Existem dois tipos de psicopatologia. A psicopatologia descritiva versus a psicopatologia e psiquiatria dinâmica. A descritiva descreve sinais e sintomas, enquanto a dinâmica descreve basicamente o conteúdo das vivências internas desses sinais e sintomas, tá bom? Vamos para o próximo. Psicopatologia médica versus psicopatologia existencial. A psicopatologia médica identifica que os transtornos mentais são devidos a problemas no órgão, no cérebro, entendeu? Basicamente é isso. Enquanto a psicopatologia existencial é vista da seguinte forma, que o paciente é visto como uma experiência singular de cada um e que esses transtornos mentais é visto como um modo particular da existência de cada pessoa, certo? Basicamente isso. Próximo, psicopatologia comportamental versus psicopatologia cognitivista versus psicopatologia basicamente psicanalista. Bora lá. A psicopatologia psicanalista tem a ver, segundo ela, os transtornos mentais são devidos aos desejos nossos. Então, desejos reprimidos nossos. Então, tudo que é de transtorno e doença mental é decorrente desse tipo de desregulação, dos desejos reprimidos. A comportamental vê o ser humano com um conjunto de comportamentos observáveis, que são regulados por estímulos específicos. Então, o comportamento ele se baseia no aprendizado, certo? E a psicopatologia cognitivista
Os transtornos resultam de comportamentos e representações cognitivas disfuncionais, tá bom? Então, assim, os transtornos mentais são devidos a representações cognitivas disfuncionais que são aprendidos pela experiência de cada um. Essa é a cognitivista. O próximo. Aí temos a psicopatologia categorial e a dimensional. A psicopatologia categorial, ela divide em gavetas os transtornos, são bem rigorosos. Esquizofrenia, depressão. Enquanto a psicopatologia dimensional, ela dimensiona cada transtorno. Existe graus variados de depressão. Depressão grave, depressão bipolar, depressões moderadas, distimia, personalidade depressiva e depressão subclínica. Entendeu? Então ela divide, por isso que chama de dimensional, em dimensões, cada transtorno. Temos a psicopatologia biológica, como já está aqui, e a sociocultural. A biológica é, como eu disse anteriormente, semelhante à psicopatologia médica. O transtorno mental é devido, basicamente, a alterações neuroanatômicas, neurofisiológicas e neuroquímicas. Enquanto a psicopatologia sociocultural, os transtornos mentais são decorrentes, basicamente, de alterações e representações culturais da pessoa. A pobreza, exploração do trabalho infantil, coisas que a pessoa sofreu durante suas vivências, determinar esse transtorno mental. Tudo bem? Temos a psicopatologia operacional, certo? Que nada mais é que a definição rigorosa de critérios diagnósticos, como o CID-11 e o DSM-5, para definir uma doença mental. E a psicopatologia fundamental, que essa psicopatologia fundamental nada mais é que aquela atenção psicopatológica sobre os fundamentos históricos e conceituais de cada conceito psicopatológico. Então ela vê a história da definição daquele conceito, daquela doença, daquele transtorno, e analisa a partir desse conceito histórico, e não a partir de critérios diagnósticos bem delimitados como o DSM-5 e o CID-11. Normal. A questão da normalidade, como eu disse anteriormente, é bastante debatida na medicina, especialmente na psiquiatria. É bastante complexo, né? Mas vamos lá, primeira coisa. A delimitação da normalidade é um problema em que situações? Ela é um problema, basicamente, em situações limítrofes. Né? Se a pessoa tem depressão grave, vai ser facilmente identificada. Se a pessoa tem um estado depressivo subclínico, a confusão entre o que é normal e o que é doença é muito limítrofe. Um transtorno de personalidade leve é muito confundido com a normalidade do ser humano e a especificidade de cada um. Então, o problema está na zona limítrofe entre o mais brando e o normal. Existe algum problema também na psiquiatria, basicamente, sobre a questão de normalidade e a psiquiatria forense. Porque quando estamos diante de um ser humano sem nenhum tipo de transtorno mental, dizemos que ele é responsável por seus atos. Mas a partir do momento em que avaliamos uma pessoa sem capacidade de respeitar as leis, sem capacidade de vivenciar devido a um problema psiquiátrico, um transtorno mental grave, que possibilita de julgar seus próprios atos, temos que essa pessoa é inimputável, ou seja, não é responsável por que está fazendo. Então, isso pode ser um problema também na medicina, na psiquiatria, pois podemos, de certo modo, livrar certos criminosos ou condenar pessoas que não podem ser condenadas. Próximo. Nesse capítulo, a gente define muitos critérios de normalidade, tá bom? Aqui eu vou colocar normalidade como ausência de doença, normalidade ideal cultural, normalidade estatística, normalidade como bem-estar, normalidade objetiva e subjetiva, na verdade, normalidade funcional, tá? Mas eu gostaria de citar, basicamente, 3 mais importantes que eu quero falar para vocês, que é a normalidade estatística, que é normal, segundo ela, é normal que está na média, mas quem tem um QI alto é normal, né? E nem por isso é doente, tá bom? Então, assim, isso está fora da média, mas continua sendo normal. A normalidade sociocultural, sei lá, numa sociedade X é normal quem tem mais de 140 quilos tem obesidade, mas na nossa sociedade isso não é normal. Isso é obesidade, é uma doença, tá bom? Então, assim, os critérios de normalidade variam de cultura para cultura. E também eu posso citar para vocês também a normalidade como subjetiva. Eu estou bem, eu estou normal, mas existe síndromes na psiquiatria como a síndrome maníaca
em que eu estou bem, eu estou normal, mas mesmo assim eu tenho um transtorno mental que impossibilita eu julgar a minha normalidade. Bem, então esse é um problema também na psiquiatria, o conceito de normalidade. Bora lá então, próximo capítulo falando do diagnóstico psicopatológico. E temos duas posições bastante antagônicas aqui. Bora lá falar sobre cada uma delas. Uma posição é que o diagnóstico psicopatológico de transtornos mentais não tem valor algum. Ou assim, ele não tem fundamento nenhum segundo essa visão, pois ele serviria apenas para classificar e rotular pessoas diferentes. Ele diz que essas pessoas, cada pessoa é um ser singular e inclassificável, tá bom? Então ele serviria apenas para isso. Outra visão é que o diagnóstico psicopatológico, basicamente, ele de saúde mental, ele apenas é como um diagnóstico de qualquer outra doença e um ponto central do estudo, do prognóstico dessa pessoa e do tratamento, é claro. Vamos para o próximo. Existem certas particularidades no diagnóstico psicopatológico. Veja bem, a gente se baseia basicamente em anamnese e exame de estado mental. Não temos uma tomografia para definir se a pessoa tem depressão ou não. Exames complementares são para diagnóstico diferencial, tá bom? Fazemos exames de vitamina D, fazemos exames de hemograma para descartar qualquer tipo de doença referente, basicamente, por exemplo, anemia ou deficiência de vitamina D, que pode simular sintomas da depressão, mas é diagnóstico diferencial. E o outro critério é que não existe sintomas patognomônicos de nenhum transtorno mental. O conglomerado de sintomas juntos e o curso de tratamento é o que define um transtorno mental. A avaliação pluridimensional é o que define um transtorno mental. Vamos lá ver agora a avaliação pluridimensional. Coloquei aqui vários eixos de avaliação pluridimensional. O eixo 1 fala basicamente de esquizofrenia, paranoide, episódios depressivos graves, etc. O eixo 2, diagnóstico de personalidade e de nível intelectual, personalidade histriônica, etc. O eixo 3, diagnóstico de distúrbios somáticos, diabetes, hipertensão, tá? Eixo 4, problemas psicossociais da pessoa, mostra uma pessoa da família. Eixo 5, avaliação global do nível de funcionamento do indivíduo, bom funcionamento familiar, etc. Assim por diante. Então, toda vez que a gente está diante de um paciente com transtorno mental, a gente vai fazer essa avaliação de múltiplas dimensões. Do aspecto somático, do aspecto familiar, do aspecto mental em si, tá? Da personalidade da pessoa, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula aqui resumiu basicamente 5 capítulos do livro do Paulo Dalgal. Onde eu garanto para vocês que esses capítulos iniciais são apenas definições. Não é necessário um aprofundamento específico em cada sub-área dito nesse capítulo. Mas enfim, esse primeiro vídeo é sobre esses 7 capítulos iniciais. Eu tirei fora 2 que não eram necessários, mas vamos seguir eu, por favor, aqui no meu canal. Para mais vídeos como esse, clica aí no inscrever-se, comenta aí se você gostou dessa aula e até mais.